Então, queremos que vocês desfrutem junto conosco essas palavras tão preciosas que semana após semana o Senhor tem nos dado e não tem nos faltado, graças a Deus. Sábado à noite temos palavra profética dada pelo irmão Esdras e domingo de manhã pelo irmão Pedro Dong. São palavras muito preciosas e dali, na verdade, a palavra não termina ali, né? Se a gente continuar ruminando, sai mais coisas aí, sai mais revelações, mais luz, né? No sábado mesmo, o irmão Esdras disse para nós que Deus prepara uma mesa diante dos nossos adversários. Isso quer dizer que no nosso dia existe essas batalhas contra o inimigo, né? Contra os nossos adversários. Então, toda vez que a gente vence uma batalha, o Senhor então nos dá um banquete para nos confortar, né? Também nós temos também inimigos não só exteriormente, mas também interiormente, né? Então ele nos encorajou a conhecermos melhor esse inimigo está dentro de nós. Às vezes pode ser temor, pode ser outras coisas, mas principalmente coisas que vêm do nosso ego, da nossa vida da alma, do nosso, enfim, do velho homem. Irmão Pedro tem nos falado uma revelação tremenda, né? Desde não só esse domingo, mas domingo passado a este, começou a desvendar para nós o real inimigo, né, de Deus, né? Sabemos que Deus entregou, né, o mundo de outrora para um arcanjo chamado Satanás, né? Então Deus entregou tudo para ele e Deus o criou de uma maneira bem diferente das outras suas criações, e o irmão Pedro nos mostrou em versão King James atualizada, ali traz mais riquezas de detalhes em palavras, e ali nos mostrou que ele é modelo, né, da perfeição, e ela era muito formoso, né, e esplendor das coisas, tal, e também era adornado de várias pedras preciosas, tinha muita sabedoria e tal, mas por causa disso um dia o orgulho subiu à sua cabeça. Então ele não se contentava com a posição que ele tinha, ele queria então subir cada vez mais alto, até que ele possa um dia ser igual a Deus. Então, na verdade, quando ele tentou ser igual a Deus, ele foi arrojado para a terra. E na terra ele é muito capaz em sedução, ele é próprio engano, ele enganou as nações que há na terra, os reinos, né? Nós podemos ver isso claramente nas tentações de Jesus, feito por ele, pelo próprio diabo, levou o Senhor no deserto e ali tentou o Senhor, né? E então, na primeira tentação, o Senhor venceu, na segunda também, e na terceira era muito perigoso, né? Digamos assim. E aí, então ele levou o Senhor no alto monte e mostrou para ele a glória de todos os reis da terra. E ele disse: tudo isso é meu, basta você me adorar, que eu darei a quem eu quiser. Isso foi uma grande tentação para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus tinha vindo
com a missão de restaurar o reino para Deus. Então Satanás ofereceu um caminho mais curto, como se fosse atalho. Era só adorar ele, que ele daria todos os reinos, a glória destes para o Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, o Senhor Jesus não caiu nessa, ele saiu vitorioso. E depois dessa terceira tentação, a Bíblia diz que o diabo se afastou dele. Nunca mais, então, o diabo quis enfrentá-lo de frente, né? Graças ao Senhor, o Senhor venceu, né, essas tentações. E também outra coisa muito importante é que Satanás sempre tentava o Senhor dizendo que ele era Deus ou filho de Deus. E o Senhor, em sua resposta a Satanás, sempre se colocava como homem ou filho do homem. Então, é nisso que as coisas se pegam, né? Porque Satanás nunca vai reconhecer que Cristo Jesus veio em carne. Para ele, Cristo Jesus é filho de Deus, aquele filho unigênito. Ele não veio em carne, né? Ele não era humano. Mas, graças ao Senhor Jesus sim, né? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, na verdade, Satanás queria que sentasse, que Deus o chamasse para sentar à sua direita, né, na sua majestade. Mas Deus não tinha esse plano para ele. E Deus tinha plano para o seu próprio filho, né? Então, quando Satanás então rebelou por causa da sua beleza, sua formosura, não é? Então Deus não quis mais que fosse um arcanjo, né? Que outrora, que governava outrora. Agora Deus, para o mundo que há de vir, será o seu próprio filho, né? E é interessante que o nosso Senhor, né? Ele é filho de Deus. E Hebreus fala isso. Vamos ver lá em Hebreus. Desde capítulo 1 de Hebreus, aqui fala, né, que irmão Pedro também leu para nós, mas é sempre bom ler e repetir os versículos que fazem muito bem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quem é filho? Filho a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Foi através do Filho que o Senhor, então, fez o universo. Lembrando que esse mesmo Filho, como diz em Provérbios 8:30, ele se folgava com Deus, ele era o prazer de Deus e ele era a delícia de Deus. Então, essa unidade entre a Trindade é fabulosa, né? E ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não é comum qualquer um sentar à direita da majestade. Imagina, né? Esse é o posto que o arcanjo Satanás queria. Ele queria ficar à direita da majestade, ficar à direita de Deus, para se tornar uma espécie de rei adjunto, um co-rei que pudesse dar conselhos a Deus. Era o sonho dele. Mas Deus escondeu esse segredo, que se guardou um mistério por muito tempo, né? A gente sabe. Vamos ver então Efésios. Aqui fala, né? Efésios 1:9, né? Ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha só, aqui você vê que era um mistério, a vontade de Deus era um mistério. Ninguém sabia o que ia acontecer, o que estava no coração de Deus. Isso que o arcanjo, o antigo arcanjo, o Satanás, ele queria saber, mas Deus não mostrou para ele. Era o que o Senhor preparou, né? Qual era o mistério da vontade de Deus? Certamente não era ele, né? Graças ao Senhor. Então o que Deus queria? Que Deus, segundo o seu bom prazer, ele propôs em Cristo, que ele fez uma proposta em Cristo. Então, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Então, a terra, sabemos que é a terra habitada, onde nós habitamos, mas os céus é a habitação desses anjos que se rebelaram contra Deus junto com Satanás. Aquela terça parte de anjos, eles habitam nos ares, né? Então eles são conhecidos também como principados e potestades. Então, era o que o Senhor, esse mistério que o Senhor queria revelar, né? Então vamos voltar para Hebreus, né? Aí, seguindo o versículo 5, ele fala assim: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Então, irmãos, aqui, olha que a qual dos anjos jamais disse jamais. Então, quando se refere aos anjos, se refere também Satanás e os seus, porque eles eram da categoria de anjos dentro da criação de Deus. E Deus nunca disse para os anjos, incluindo Satanás, que tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Sabemos que esse filho agora é o filho primogênito, porque na morte e na ressurreição do nosso Senhor, né, ele veio como filho unigênito, mas ele nasceu como homem. Ele nasceu por meio da Virgem Maria, né? Aí Maria deu a luz a ele como homem. Então ele passou todo o seu viver humano, praticamente 33 anos e meio na Terra, com viver humano. Não era um viver divino, era um viver humano. Experimentou todas as coisas do homem, ele provou todas as coisas do homem. Então esse filho primogênito entende muito mais de nós, né? Isso para calar a boca de Satanás, dizendo que Deus, você não é homem, né? Como ele expressou isso no livro de Jó. Jó reclamava para Deus isso. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dor que estou sentindo. Como é que você diz que você é homem? Porque você não é homem. Mas Deus, né, então, através de enviar o seu filho para a terra, nasceu como homem, né? Então, viveu como homem. Ninguém pode refutar que ele não era homem. Mais tarde, nos livros de Hebreus, vai nos mostrar que ele se tornou sumo sacerdote porque ele entendia, ele tinha compaixão do homem, porque ele mesmo foi homem. Então ele foi tentado também sendo homem, não é? Então ninguém pode dizer que ele não era homem, que não foi homem. Então aqui disse, tu és o meu filho. Então quando ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e nessa ressurreição ele levou a essa humanidade
essa humanidade, né, que ele experimentou aqui na Terra para Deus. Então Deus admitiu essa humanidade por meio de Jesus para dentro da pessoa de Deus. Então foi inserido, a nossa humanidade foi inserido dentro de Deus, na glória de Deus. Isso foi feito pelo Filho. Graças ao Senhor. E aqui disse, tu és meu filho. Então o que lhe chama a atenção quando ele diz, tu és meu filho? O filho, não é, tem a mesma vida que o pai. Então, se o pai é assim, o filho também é assim. Então, não é uma criatura à parte. Não é como Satanás, como categoria de anjos, que Deus criou. Mas aqui, Deus gerou. É diferente. Quando é filho, Deus então gerou. E então, aqui, Hebreus capítulo 1, mostra que Cristo é superior aos anjos, inclusive Satanás e os seus seguidores, tá? Então, é superior aos anjos, aqui. Então, aqui no versículo 6 disse, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem, inclusive Satanás, inclusive os seguidores de Satanás, aqueles rebeldes, todos adoram, todos têm que adorar ao Senhor Jesus como Filho primogênito de Deus, né? E ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, olha só, acerca do Filho, outra vez, Filho tem a vida do Pai. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. E assim vai, né? Aí no capítulo 2 também, né? Ele fala assim, não, ainda no capítulo 1, finalzinho, ele diz assim, versículo 12, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os seus anos jamais terão fim. Olha só, jamais terão fim, né? Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita? O Senhor não falou isso para Satanás nunca, nem para os principados e potestades que seguem Satanás, o Senhor também nunca disse, mas apenas disse isso para o Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ainda ele acrescentou, não são todos eles espíritos ministradores, ele está se referindo aos anjos. Aos anjos, na verdade, são espíritos ministradores. Eles foram criados para nos servir, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Não são os anjos que vão herdar a salvação, são os homens. Nós vamos ver que é muito interessante isso, né? No capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, pois não foi a anjos que sujeitou o homem que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, então aqui Deus não ia mais entregar o mundo que há de vir para os anjos, porque já chega o que os anjos fizeram na outrora, né? Já chega o que o Lúcifer fez no passado. Então Deus não quer mais, Deus quer agora o mundo que há de vir, ele vai dar, né? Não para mais para seres como anjos, né? E versículo 6 disse, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste.
e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Quando ele fala aqui o homem, aqui nesse texto se refere ao Senhor Jesus. Que Senhor Jesus, por pouco, ele foi feito menor que os anjos, né? Para mostrar que o homem realmente é menor que os anjos, né? E o Senhor Jesus é homem, né? O Senhor Jesus também é homem, né? Mas esse homem foi coroado de glória e de honra e foi constituído sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. E vamos mais para frente, versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Agora entra esse todo homem, que é o resto da humanidade, né? Então o Senhor Jesus, como homem, ele morreu como homem, provou a morte como homem, para então provasse a morte por todo homem. Em versículo 10 é muito glorioso, porque diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui aparece que o Senhor não aparece sozinho. O Senhor aparece com muitos filhos. Então o Senhor não apenas é o Filho, né, unigênito, mostra que o Senhor é agora Filho primogênito, porque ele vai conduzir muitos filhos de Deus, né, à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles, né? Pois tanto o que santifica como o que são santificados, todos vêm de um só, graças a Deus, né? Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então esse filho primogênito de Deus, ele então nos chama de irmãos, né? E versículo 12 diz, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Graças a Deus, né? Todos os filhos, não apenas um filho, vários filhos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então, o Senhor Jesus é igual a nós, porque ele também teve participação de carne e sangue, como nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então essa foi a grande obra do Senhor, que através da sua morte ele destruiu Satanás, né? Que é aquele que tinha o poder da morte. Graças a Deus. Vamos ver um pouquinho em João. Vamos lá para João, Evangelho de João, quando na ressurreição do Senhor. Aqui é uma história muito interessante. Capítulo 20 de João. Aqui fala o subtítulo, Jesus aparece a Maria Madalena, né? Versículo 15, capítulo 20 de João, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone,
que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha só, aqui mostra que Maria Madalena, ela então não reconheceu quando o Senhor Jesus falou com ela pela primeira vez. E só quando o Senhor Jesus exclamou Maria, aí que ela reconheceu que era o Senhor, né? Mas o Senhor disse para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. O Senhor apenas ressuscitou naquele momento. Era fresquinho, fresquinho, não é? Então, não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Olha, pela primeira vez que ele chama os seus discípulos de meus irmãos. Antes era meus discípulos, né? Ou às vezes referem-se a ele como amigos. Mas aqui é a primeira vez que ele disse, depois da ressurreição, ele reconhece que os seus discípulos agora são seus irmãos. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha só, neste momento, após a ressurreição, quando ele se tornou filho primogênito, então o Pai, que é Pai do Senhor Jesus, se torna também Pai de muitos, Pai nosso, né? Então, ele diz assim, diz-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai. Aleluia! E nesse momento que nós fomos inseridos para meu Deus e o vosso Deus. Graças ao Senhor, né? Então aqui, na condição de filho, o Senhor Jesus se mostrou mais superior que Moisés no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículo 5, disse: e Moisés era fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Então, Moisés era fiel na casa de Deus como servo. Versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, amém? A qual casa somos nós, amém? E guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então diz que a casa somos nós, casa de Deus somos nós, e casa de Deus nós sabemos que é a igreja, e a igreja é formada por todos aqueles que foram chamados para fora, né, do mundo, tal. E então, irmãos, isso é muito importante. Agora, de que forma podemos fazer parte desse Filho de Deus? Vamos ver em João 3, né? João 3, versículo 3, disse: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui disse, é necessário nascer de novo para você poder ver o reino de Deus. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ainda acrescentou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, faz questão de afirmar que precisamos nascer de novo. Porque nós, primeiro nascimento, nascemos de nossos pais naturais. Mas esse nascimento trouxe para nós uma carne pecaminosa, uma velha natureza do Adão velho, não é, que está cheio, né, de natureza, vida.
em natureza do pecado. Então, para que possamos entrar na esfera de Deus, nós precisamos então nascer de novo. E esse nascimento, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. Esse nascimento já conhecemos, é o primeiro nascimento que nossos pais nos deram à luz, né? Então, mas aquele nascimento vai gerar carne, carne gera carne. Mas o Senhor está dizendo outro nascimento, que quando se nós formos nascidos de novo, então é nascido do Espírito, e é Espírito. Então, aqui está que nós entramos para o reino de Deus, através desse nascimento aqui. Hoje, então, todo o plano de Deus está desenhado para a participação do homem. Até o próprio Filho de Deus teve que se fazer homem, obedecer ao plano de Deus. Está em Filipenses capítulo 2, não é verdade? Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele desceu, tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz, para realizar esse desejo de Deus, essa vontade de Deus, que inserir mais homens para dentro dele. Isso é maravilhoso. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Era este que eu queria chamar a atenção dos irmãos, né? Esse aqui é o poder de vida indissolúvel. De quem é esse poder de vida indissolúvel? Essa vida é a vida de Deus. E essa vida que nos fez filhos, essa vida, ela é indissolúvel. Essa vida, ela é incriada. Incriado significa não foi criado por homens nenhum. É uma coisa que é uma vida eterna, é eterno ele. Ele não foi criado, né? É como aparecimento de Melquisedeque, capítulo 7, versículo 3, diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui não tem, ele não tem genealogia, não sabe de onde que ele veio, né? Não tem pai, não tem mãe, ele não tem princípio de dia, não sabe quando é que ele começou, nem fim de existência, não sabe quando é que ele vai terminar. Então é eterno. Então essa vida dele também é eterna. Então João 3,16 disse que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu ao seu próprio Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E esta vida eterna, como disse, é incriada. Esta vida eterna é indestrutível. Ninguém consegue destruí-lo, né? Graças ao Senhor. Então, esta vida, por esta vida que nós somos filhos, e é indissolúvel. Não é por causa de outras coisas, né? Então, o Filho é superior aos anjos. O Filho é superior até a Moisés. E o Filho é superior, o seu sacerdócio de Cristo como Filho é superior ao sacerdócio de Arão, né? Então, Arão era terreno. Então, o Senhor Jesus, Arão tinha seu sacerdócio que Deus havia ordenado a ele, né? Sumo sacerdócio, para cuidar do povo de Deus. Isso no tempo de Moisés, e tinha naquela época lei de Moisés, né? Lei que Moisés decretou, né? Porque toda a lei veio por Moisés. Mas o sacerdócio do Senhor Jesus, ele não é segundo a ordem de Arão. Porque se fosse segundo a ordem de Arão, é muito, muito curto. Porque quando o Arão morre, e tinha que outro que sucedem ele, e depois ele morre,
o filho do filho o sucede. Depois se vem a morrer, então vai assim continuamente trocando, né? Mas o Senhor Jesus, ele não veio segundo a ordem de Arão, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Como falei, esse Melquisedeque aqui, ele é sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é eterno. E mesmo porque Arão vinha da tribo de Levi. E o Senhor Jesus veio da tribo de Judá. E em Judá, Moisés nunca colocou como uma tribo de onde vem a sacerdócio, mas de Levi. Mas o Senhor é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é muito superior ao sacerdócio terrenal de Arão. Por isso que ele pode nos dar coisas tremendas, né? Aleluia. Então essa vida é indissolúvel, muito bom, né? Depois nós vemos também em outro assunto muito importante, Hebreus 9:14, sobre o Espírito Eterno. Ele fala assim: muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Graças ao Senhor, pelo Espírito Eterno, toda a obra feita pelo Senhor Jesus, tanto a obra de redenção, como seu viver humano, crucificação, né, tudo, está nesse Espírito Eterno, foi elevado aos céus, foi elevado à eternidade. Então nós vimos que no alimento diário que estamos vendo essa semana, nós vemos que nós vemos, porque como estamos dentro do tempo e do espaço, então olhamos as coisas cronologicamente, né? Uma depois da outra. Então, primeiro a crucificação do Senhor, depois a ressurreição do Senhor, depois a ascensão do Senhor e tal, né? Então, dentro do tempo existe uma linha linear, né? Mas, quando foi elevado o que o Senhor fez no tempo para a eternidade, pelo Espírito Eterno, então você une as duas pontas de onde começou o tempo, do outro onde terminou o tempo, você une e fica uma circunferência. Então, ali, como é redondo, você perde a referência de onde começa primeiro. Se né, o nascimento de Jesus ou a morte de Jesus. Tanto faz, não é verdade? Tanto é que em Apocalipse 13:8 diz que Cordeiro foi morto, né, na fundação do mundo, mas na verdade não foi bem na fundação do mundo, foi depois, quando Jesus já nasceu, viveu como ser humano, depois que foi crucificado. Mas então, como que você está nessa esfera do Espírito Eterno, né? Então tudo é possível, né? Você não sabe de onde vai começar. Então ele está presente a todo momento. Amém. E também em Apocalipse 5:6, ali fala que como se o cordeiro tivesse sido morto. Quer dizer, parece que ele morreu agora. Então quando você vai aplicar o sangue de cordeiro, sangue de Cristo, por exemplo, esse sangue é fresquinho, agora mesmo. Então ele tem eficácia para todo sempre. Então isso é maravilhoso. Então nessa prisma que Deus quer nos levar, não é? Então pelo Espírito Eterno. E também lá na arca do Santo dos Santos, na arca, dentro da arca nós temos 3 objetos, né? Temos 2 tábuas da lei, temos a vara de Arão que floresceu e temos uma urna com maná escondido lá dentro. Mas em cima nós temos a tampa, que é chamada de propiciatório. E
nas duas pontas em cada ponta do propiciatório, nós temos querubim. Um querubim de um lado, outro querubim do outro. São dois. Então, ali... mas essa arca, quando a nuvem fazia movimento para todo mundo andar, todo o povo andar, essa arca também era carregado. E nessa arca fizeram 4 argolas de ouro. Essa argola, né, que é a circunferência, onde está o Espírito, representa o Espírito eterno. Não é? E é carregado pelos homens. Então tem 2 varais, onde você coloca dentro dessas 4 argolas de ouro, você então carrega, em 2 homens, você carrega aquela arca lá. Né? Então, isso significa que quem é que faz a conexão entre o homem terreno, homem que vive no tempo finito, e Deus, que está na esfera infinita, nos céus, na eternidade. Essa conexão é o Espírito quem faz. Portanto, é importante nós vivermos no Espírito. Esse Espírito eterno. E esse Espírito eterno era apenas o Espírito Santo. Mas a ele foi acrescentada outros elementos, né, como o nascimento de Jesus, o viver humano de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Tudo isso foi adicionado ao Espírito Santo. Então hoje não é apenas o Espírito Santo, nesse Espírito Santo tem a experiência do viver humano de Jesus. Primeiro tem a experiência de nascimento de Jesus, tem a crucificação de Jesus, tem a ressurreição de Jesus e por aí vai. Está tudo ali, por isso que é o Espírito. Ele hoje é a nossa conexão com Deus que está nos céus, no lugar infinito. Não tem, lá para Deus não tem espaço, não tem tempo. Graças ao Senhor. Então, o Espírito que nos faz essa ligação, essa conexão. Não se esqueçam, irmãos, de nós vivermos no Espírito. Porque se não estamos no Espírito, estamos na carne. E a carne, você sabe como é, né? A carne pertence ao velho homem, né? Ô Senhor Jesus. E também quero mostrar para vocês um versículo, 1 João 5,10. 1 João 5,10. Aliás, 1 João 5,12. Tá? Olha só que versículo precioso. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quero mostrar para vocês que é maravilhoso, porque hoje nós temos a vida, porque nós temos o Filho de Deus. Né? Então, nós não somos criatura de Deus, somos filhos de Deus, porque nós temos o Filho de Deus, né? Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Então Deus nos trata como filhos hoje. Puxa vida, tanta coisa grande, maravilhosa, gloriosa. Ele deu, nós recebemos de lambuja, recebemos de graça. É só abrir a nossa boca e crer na sua palavra. E pronto, é pela fé que recebemos tudo isso. Isso mostra como Deus dá importância para o homem. E ainda mais, quero dizer para vocês, meus irmãos, Senhor Jesus, né, em Efésios 1, no finalzinho, ele fala assim, tudo que ele, pela riqueza do poder de Deus, da força do seu poder e tal, ressuscitou Cristo dentre os mortos e fez assentar nos lugares celestiais e tal. E depois ele fala assim, e deu à igreja. Graças ao Senhor, quem vai terminar esse trabalho, né, de colocar os inimigos debaixo dos pés do Senhor? É a igreja. Então a igreja,
Efésios capítulo 3, versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Que mistério esse será, hein? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Tá bom, vamos lá. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha só, a nossa glorificação também era um mistério, que Deus vai usar. Mistério de Deus é Cristo, né? E esse mistério de Cristo, o que é? Pois é, a igreja. Então, irmãos, é a igreja que Deus conta para encerrar este século, este mundo, né? Até que o Senhor venha, né? Então, aqui diz, ocorre em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, olha só, meus irmãos, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual, até aí só. Então nós míseros humanos, que era pecador contra Deus, inimigo de Deus, Deus então, por meio do Jesus Cristo, nos elevou, nos deu um status que nunca imaginávamos ter, que é o status de ser filho dele, de sermos filhos dele, graças ao Senhor, né? Então é muito grande, e isso daí o Senhor guardou em segredo no coração dele. Satanás não sabia disso. Agora ele está sabendo que a igreja coletivamente vai derrotar ele, porque o Cristo já o derrotou na cruz, mas agora a nossa vez como a igreja, nós vamos colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. E por fim, para provar que o Senhor nos trata como a filhos, aqui tem uma palavra muito íntima. Hebreus 12, 5 a 10. Hoje, nós vivendo neste mundo, Deus é nosso Pai, tá bom? Deus é nosso Pai. Então aqui, há uma exortação aqui no Hebreus 12 para nós, né? Aqui disse, versículo 4, 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Quem? Nosso Senhor Deus, né? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor. Não desmaies quando por ele é reprovado. Não despreze a correção que vem do Senhor. E não desmaies por ele é reprovado. É bom para nós isso. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Por que o Senhor nos reprova, o Senhor nos corrige? Porque Ele não quer que de nós produzamos iguais os princípios que houve no Lúcifer. Aquele orgulho e fama e tal, né? Mas Ele quer que sejamos e tomamos exemplo de Jesus, que se humilhou, se esvaziou. Por isso que Ele trata conosco. Mas Ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Olha aqui, risca na sua Bíblia. Ou risca não, sublinha na sua Bíblia. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha, eu corrijo meus filhos,
Mas filho dos outros eu não posso corrigir, porque eles têm seus próprios pais. Mas são meus filhos, então eu corrijo. Não é verdade? Então, se somos filhos de Deus, então Deus nos corrige, porque Ele é nosso Pai. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Sim, é verdade, né? Mas graças a Deus que nós somos filhos, porque nós estamos debaixo da correção de Deus. Graças ao Senhor. E a vida da igreja é ótimo ambiente, ótima esfera para ser tratado por Deus. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Então devemos submissão muito maior que a gente submetia aos nossos pais naturais. Pois eles, né, os pais naturais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para nosso benefício, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Puxa, que rico, né? Então, aqui, Deus é nosso Pai. Então, Ele está nos corrigindo para que possamos estar reinando com seu Filho primogênito, nosso irmão mais velho, no reino milenar. Sejamos co-herdeiros, co-participantes do reino. Jesus ao Senhor. Amém.